Quando te ouves e quando me ouves a mim aqui. Posso tratar por Luís, não posso? Mas que me trates por doutor. Agora estou a ouvir um bocado mais. Deixa-me ver o ângulo que daqui a mais não vejo nada. Por acaso, queria já mudar de temática. Ela está com ele. Balance. Bem-vindos ao podcast da Neurotalks, um podcast feito por neurologistas para todos. Passamos cerca de um terço da nossa vida a dormir. Sono de qualidade, na medida e duração certas, é tão importante para a nossa sobrevivência como comida e água. Sabemos que um sono de qualidade é de extrema importância para a saúde do nosso cérebro, da nossa mente e do nosso corpo. Hoje estamos na Clínica dos Eixos em Lisboa e vamos falar sobre sono, memória e saúde mental. Para isso, temos o prazer de ter connosco o Dr. Henrique Prata Ribeiro, psiquiatra no Hospital Beatriz Ângelo, assistente na Católica Medical School e doutorando da Universidade do Minho. Desenhou e coordenou a implementação da primeira fase do Programa para a Saúde Mental dos Açores e é autor de 3 livros, entre eles Dormir é Fácil, em coautoria com o Dr. André Ponte. Desde já, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite para estar aqui hoje e começo por perguntar: existem algumas respostas quanto ao propósito biológico do sono ou continua a ser um mistério por desvendar? Eu acho que nós já vamos tendo algumas respostas, felizmente. Nós sabemos que tem várias funções, desde funções de assimilação de memória, funções de limpeza de detritos do funcionamento normal do cérebro ao longo do dia, funções de reforço imunológico e até funções de adaptação emocional e, portanto, de regulação emocional, se quisermos pôr as coisas assim. E, portanto, basta pensarmos que se nós temos um período no qual estamos indefesos, não estamos a fazer nada que biologicamente é vantajoso, não é? Portanto, não estamos nem a caçar, nem a reproduzir-nos, nem a ter nenhuma atividade que dê uma vantagem ao legado, à espécie. Esse período, para corresponder, como disseste, a um terço, praticamente, da nossa vida, tem de ter alguma relevância e, portanto, estas são as relevâncias biológicas do sono que, para além do mais, é absolutamente essencial para a sobrevivência, não é? Pois uma dessas funções, como disseste, tem muito a ver com preservar as nossas capacidades cognitivas. E sabemos que as diferentes fases do nosso sono têm diferentes funções, por exemplo, para a memória. Consegues explicar um bocadinho como é que estas fases contribuem para a consolidação das nossas memórias? Bem, nós no sono de um adulto comum, vamos usar um adulto saudável, assim, em regra, está compreendido entre 7 a 9 horas. As pessoas não dormem todas o mesmo número de horas, mas entre 7 a 9 horas. Essas 7 a 9 horas são tradicionalmente divididas em 5 ciclos de sono. Esses 5 ciclos são passagens pela fase REM e não REM do sono, com períodos de despertar intervalados entre eles, que são períodos muito curtos, despertares muito curtos, dos quais nós normalmente não nos lembramos. As fases do sono, essas 5 fases, são tendencialmente mais superficiais. O que é que isto quer dizer? Nós começamos com o sono a ser mais profundo numa fase inicial e aí o sono profundo é o sono da fase não REM, o sono profundo, o sono não REM 3. Portanto, são várias fases que nós podemos dividir e que são observáveis no eletroencefalograma. Portanto, são fases do sono perfeitamente divididas, mesmo em termos daquilo que é a tradução encefalográfica do cérebro, e gradualmente, à medida que a noite avança, vamos passar a ter períodos maiores de sono REM, que é aquela fase Rapid Eye Movement, em que os nossos olhos estão virados para trás e a fazer movimentos rápidos. Nós sabemos que, em termos de memórias, o sono REM é um sono mais ligado à assimilação de memórias não declarativas. Portanto, memórias ligadas ao movimento, como aprender a andar de bicicleta. O sono não REM, esse tal sono mais profundo e que acontece mais proporcionalmente na primeira fase da noite, é um sono mais ligado a memórias declarativas, por exemplo, como aprender factos, saber qual é que foi o primeiro rei de Portugal. Portanto, quando o nosso sono está destruturado, ou seja, essas fases não estão bem coordenadas ou temos uma fase que está em falta, isso pode de facto ter repercussões na nossa capacidade de memorizar quer factos, quer episódios, quer nomes de coisas e palavras, certo? Dependendo daquilo que está em falta, da arquitetura do sono, num sono fragmentado. E nós, o que vemos nas ondas cerebrais, por exemplo, é que à medida que o sono se torna mais profundo, elas vão aumentando de amplitude e diminuindo a frequência.
Portanto, há um lentificar, se quisermos chamar assim, do padrão das ondas. E isso é perfeitamente observável. Em qualquer estudo é bastante fácil de olhar e de ver as diferenças das ondas. E nós temos na nossa experiência também muitas pessoas que vêm à consulta de neurologia e que muitas vezes, exatamente por dormirem mal, têm algum receio que isso possa causar demência. O que é que sabemos atualmente sobre o risco de insónia ou outros problemas do sono quanto ao risco de demência a longo prazo? Pode causar não só propriamente a insónia em si, mas a privação crónica de sono, porque vai deteriorar, no fundo, se o cérebro não tiver, e nós falamos aqui, por exemplo, da limpeza de detritos que ocorre e que é essencial em determinadas fases da noite. Se isso não acontecer por sistema, nós vamos estar mais expostos, e aí, por exemplo, na fase N3, pensa-se que há uma limpeza equivalente àquilo que seria o sistema linfático no resto do corpo, onde são eliminados, por exemplo, resíduos naturais da atividade do cérebro, como beta-amiloide e proteína tau, que nós sabemos que podem estar envolvidos na fisiopatologia de doenças demenciais, como o Alzheimer. E, portanto, sim, o sono e um sono saudável é essencial como forma de prevenção do desenvolvimento de demências. O que não quer dizer que dormindo bem não possamos vir a desenvolver uma demência na mesma, mas estaremos a aumentar a probabilidade disso acontecer se dormirmos mal. No fundo é um fator de risco, mas não é uma causa direta, não é? Exatamente. Até porque o sono, um mau sono aumentando o risco de tantas doenças, e nós sabemos isso, incluindo doenças não só psiquiátricas, mas neurológicas, mas mais chamadas físicas, como hipertensão, diabetes, cardiovasculares, que depois, por sua vez, também vão contribuir para o risco das doenças mais chamadas mentais, psiquiátricas e neurológicas, certo? Uma das coisas que nós também sabemos, está bem documentado, é que quando uma demência se está a iniciar, de facto, a primeira apresentação pode ser sintomatologia ou uma síndrome psiquiátrica. Ou seja, o início da demência pode se manifestar por uma insónia ou por uma depressão ou por um estado de ansiedade ou apatia extrema, certo? Isto sem querer causar alarmismo, porque depois as pessoas têm muito medo, até porque estas doenças também causam uma noção subjetiva de menos memória, mas quando é que de facto as pessoas se devem preocupar relativamente à possibilidade de poderem estar a desenvolver uma demência perante esses sintomas? Bem, nós temos dentro das doenças psiquiátricas, há várias doenças que podem aumentar a probabilidade de se vir a desenvolver demência. E uma delas é a depressão, mas especialmente a depressão numa idade avançada. Mas depois temos doenças como as doenças psicóticas que deterioram o cérebro, ou a doença bipolar, mesmo que não seja psicótica, pode ter fases nas quais há uma deterioração maior do tecido cerebral, e isso vai ser também um fator de risco. No caso específico da depressão, nós sabemos que a depressão por si pode, como estavas a dizer, piorar a capacidade cognitiva das pessoas, piorar a capacidade mnésica, ou seja, piorar a capacidade das pessoas fazerem coisas e piorar a capacidade das pessoas se lembrarem de factos. Outra coisa que nós vemos muito na nossa clínica é aquilo que se chama, na idade avançada, a pseudodemência. E, portanto, os quadros muitas vezes sobrepõem-se ou são bastante similares, embora não sejam exatamente iguais. E aquilo que nós vemos é que, no caso da pseudodemência, ela é tratável, se quisermos pôr assim, através da administração de antidepressivos, o que não se verifica nos quadros demenciais, que são progressivos, indeléveis, portanto, com todas essas características. Mas quando a pessoa se apresenta, como tu dizes, principalmente em fases mais tardias, se calhar a partir dos 60 anos, com um quadro psiquiátrico, com essas queixas cognitivas, tu terias algum conselho a dar, por exemplo, se alguém te chegar com queixas cognitivas, o que é que te faz alarmar ou provavelmente recomendar à pessoa recorrer a um neurologista? Esperas pelo efeito da medicação? Normalmente nós podemos tentar diferenciar, por exemplo, o tipo de déficit de memória não é igual numa demência e numa depressão. A pessoa com uma depressão tem um déficit de memória generalizado, enquanto que na demência é um déficit seletivo, em que a pessoa tem tendência a ter dificuldades na memória de curto prazo, mas facilidade em manter a memória de longo prazo. Uma pessoa com depressão não tem o mesmo padrão. Uma pessoa com uma depressão tem uma avolia, tem uma tristeza que acompanha
todas as alturas do dia dela, tem uma perda de prazer em atividades que anteriormente lhe davam prazer, isso também é importante explorar. O que acaba por acontecer é que em idades mais avançadas, quando as pessoas já têm o seu sistema ligeiramente deteriorado, estes quadros podem ficar tão sobrepostos que ficam muito parecidos. Portanto, nós olhamos para pequenos detalhes que nos permitam diferenciar, mas muitas vezes, e quando desconfiamos que estamos perante uma pseudodemência e não uma demência efetivamente, utilizamos antidepressivos para tentar tratar e só depois diagnosticar a demência. Mas depende, é muito específico, depende dos casos, mas sabemos que há essa relação, principalmente, ou pensa-se que tenha um papel importante, a inflamação que está presente em alguns quadros psiquiátricos para motivar esse risco aumentado de desenvolver demência. Portanto, podemos concluir que, na verdade, há algumas síndromes psiquiátricas, sintomas psiquiátricos, que aumentam, de facto, o risco de se desenvolver uma demência. Exatamente. Certo? Particularmente se não tratadas, não é? Também acho que é isso que é importante, claro. Também até para pessoas que possam ter mais resistência em procurar ajuda. Quanto mais tempo durar uma doença não tratada, pior o prognóstico, e neste caso de doenças que têm relações bilaterais e que estão relacionadas entre elas, aumenta o risco de desenvolvermos também as doenças que podemos vir a ter na sequência da doença inicial. E falando ainda nesta ligação bidirecional, falamos um bocadinho da memória e do sono, mas relativamente à depressão e ao sono, sabemos que há uma ligação muito clara. De uma forma muito simplista, a insónia causa depressão ou a depressão causa insónia? Como é que funciona? Antigamente falava-se em insónia primária e secundária. Essa definição foi abandonada, considera-se a insónia como uma entidade nosológica independente e a depressão como uma entidade nosológica independente, sabendo que elas têm a tal relação bidirecional. Nós sabemos que as pessoas que sofrem de insónia, em mais ou menos 50% dos casos, vão ter outra perturbação psiquiátrica associada, na grande maioria dos casos, depressão ou ansiedade. E esta relação entre as três é uma relação que, pronto, é indissociável, e nós devemos, enquanto psiquiatras, tratar todos os sintomas. E o que acaba por acontecer, nós sabemos que numa pessoa que sofra depressão e tenha insónia, nós podemos melhorar tanto a insónia como a depressão, ou tratando só a depressão, ou tratando só a insónia. Mas o que está recomendado, porque tem melhores resultados, é tratar os dois imediatamente. Portanto, nós temos de os tratar. A definição de insónia primária e secundária foi abandonada precisamente por causa disso, porque deve ser tratada como uma entidade à parte. Claro que nós, felizmente, temos a possibilidade de fazer isto em monoterapia na mesma, com antidepressivos que são sedativos e têm impacto na insónia, sendo que depois, na insónia crónica, aquilo que está recomendado como primeira linha de tratamento é sempre a terapia cognitivo-comportamental para a insónia, mesmo que nós, numa fase inicial do tratamento, tenhamos de medicar as pessoas para tratar sintomatologicamente e reduzir o impacto funcional que a insónia tem. Não, ia só, antes de passar para a questão do tratamento, e já introduzindo isso, por causa desta relação bidirecional, uma insónia não tratada pode ter de facto causalidade sobre outras doenças psiquiátricas, ou seja, não tratando a insónia aumentamos o risco das outras doenças. Claro, especialmente depressão e ansiedade, mas podem estar envolvidas outras doenças, e depois, como estavas a falar e bem, também doenças não psiquiátricas, portanto, doenças cardiovasculares, cancro, todas essas doenças estão associadas a uma insónia não tratada e, portanto, é muito importante as pessoas conseguirem chegar aos cuidados de saúde atempadamente, porque quanto mais cedo forem tratadas, menores os riscos associados. Quando é que dirias que uma pessoa deve recorrer a um médico por problemas de sono? Bem, para mim, uma das coisas que eu digo mais na área da psiquiatria é o impacto funcional. Portanto, uma pessoa que já não esteja a ser capaz de funcionar deve procurar um médico. A insónia é fácil de definir, é uma dificuldade em iniciar, manter ou terminar o sono com impacto funcional no dia seguinte e, portanto, se isto estiver a acontecer mais de 3 vezes por semana, as pessoas já devem pensar em procurar algum tipo de ajuda, porque provavelmente aquilo que acontece na maior parte dos casos, e nós na insónia temos fatores predisponentes, fatores precipitantes e fatores perpetuadores, e o que acaba por acontecer na maioria dos casos, que é uma coisa algo irónica até, é que as pessoas, para tentar tratar a insónia, acabam por cometer erros de sono que perpetuam a insónia que estão a tentar tratar. Portanto, nós, nos fatores predisponentes, não conseguimos mexer, não é? Que são os fatores de risco genéticos, de ser mulher, por exemplo, ter uma idade avançada, ser divorciado,
Há uma data de fatores que nós sabemos que não são modificáveis na nossa vida e que estão na base. Depois temos fatores precipitantes que podem ser uma pessoa ter um exame importante, ter algum evento adverso na vida. Agora, os fatores perpetuadores são aqueles onde nós podemos atuar e onde podemos combater. A maior parte das vezes os fatores perpetuadores são os tais erros do sono. O mais comum, aquilo que nós vemos mais no consultório, são pessoas que vão para a cama a determinada hora sem ter sono porque acham que têm de dormir 8 horas e, portanto, isto está associado a 2 mitos. O maior de todos é que as pessoas têm todas de dormir 8 horas. Não é verdade. As pessoas têm necessidades de sono diferentes, vão-se compreender em média entre as 7 e as 9 horas, mas há pessoas que não precisam de dormir 7 horas, portanto dormem menos e estão completamente funcionais, e há pessoas que têm de dormir mais do que 9 horas. Já agora o padrão da mortalidade aumentada nestes casos é em U, portanto nós temos as pessoas que dormem menos de 7 horas a morrer mais cedo, as pessoas que dormem entre 7 e 9 horas a ter uma esperança média de vida maior do que as outras, mas as pessoas que dormem 9 horas a ter uma mortalidade aumentada e mais aumentada do que as pessoas que dormem menos de 7 horas. Que é um dado curioso. Mas eu até gostava de saber se isso inclui, ou seja, se é a hora que a pessoa precisa, mais do que até a quantidade. Será que eu estou a dormir 9 horas ou estou a dormir 5 horas, mas precisaria de dormir muito mais, versus alguém que dorme 5 horas, mas até se sente bem? Ou seja, se há este perfil de risco de acordo com a necessidade que cada um tem. Eu acho que sim, porque da mesma forma cada pessoa tem de dormir o número de horas que precisa dormir, cada pessoa vai ter, consoante o número de horas que precisa, uma tolerância diferente para dormir menos. Outro dado, já que falei na mortalidade, outro dado que nós, quando escrevemos o livro, fomos confirmar a diversas fontes antes de pôr num livro para público geral, mas que é unânime nas meta-análises, quer dizer, não quer dizer que não haja estudos a dizer o contrário, mas nos estudos com mais relevância é um dado muito frequente, que é a insónia, apesar de aumentar estas patologias acessórias todas, não tem uma mortalidade aumentada. Ok. Eu ia só pegar aqui nesta questão dos chamados short sleepers, não é? Que dormem, ou que supostamente têm menos necessidade de dormir, mas a sensação que me dá é que há pessoas que dormem claramente menos de 7 horas e acham que precisam de dormir menos de 7 horas porque se habituaram a funcionar com menos de 7 horas, mas depois recorrem a estratégias compensatórias que, como entraram na rotina de vida da pessoa, a pessoa acha que aquilo é normal. Ou seja, quando é que a pessoa deve estar atenta a esses sinais? Mas aí já indiretos? entramos na privação de sono crónica. Isso. E aí nós já estamos... Como é que a pessoa pode perceber de que está privada cronicamente de sono? Bem, se sentir cansaço a determinadas horas do dia, que é muito comum, e as pessoas combatem esse cansaço. Eu lembro-me do exemplo, obviamente o nosso Presidente da República é um short sleeper, é público, é um short sleeper, mas a ideia que me dá por uma entrevista que ele deu é que, por exemplo, queria dormir ainda menos. E perguntaram-lhe se ele não tinha sono a meio do dia. E ele disse que sim, que por volta das 7 da tarde começava a ter sono, mas que então marcou aulas para essa hora para ter de estar a falar e perder o sono e depois voltava a sentir-se ativado. Isso é um exemplo de uma pessoa estar a usar o seu dia para manter uma privação crónica. Agora, é muito difícil dizer que sinais, quer dizer, o cansaço constante ou uma pessoa que fica muito propensa a cestas longas, que mostram que há um déficit marcado de sono, não é? Porque nós sabemos que as cestas são benéficas, mas até 15, 20 minutos, não é? A não ser que a pessoa esteja a fazer um sono polifásico, que é outra questão. Mas as cestas são benéficas até 15, 20 minutos. A partir daí, vamos começar a mexer nos processos que controlam o sono, portanto o processo S e o processo C, do ritmo circadiano e da produção de adenosina, e mexendo nesses processos estamos a afetar a hora a que vamos adormecer à noite. Um desses processos está afetado pela própria cafeína, não é? Exatamente. Portanto, pessoas que bebem café, que sentem necessidade de café até tarde, se calhar, devem estar mais alerta para o facto de provavelmente estarem a dormir. Exatamente, estão a combater de uma forma artificial um processo do sono. Biológico normal, sendo que nós não devemos, idealmente, ou melhor, quem dorme mal não deve beber café a partir das 2, 3 da tarde. Que nós costumamos dizer, quem dorme bem e quem está bem, está num funcionamento pleno,
faça o que está a fazer, é indiferente. Daí o título do nosso livro, Dormir é Fácil, porque para quem dorme bem, dormir é mesmo fácil. Agora, quem tem dificuldades de sono, por exemplo, a cafeína é uma das substâncias às quais tem de ter mais atenção. Claro. Sim, e aqui pegando nesta questão de outras estratégias para tentar melhorar o sono, uma delas de facto é controlar a quantidade e o horário da toma do café, mas existem muitas outras estratégias chamadas de higiene de sono, que muitas vezes as pessoas creem que estão a fazer bem e estão a fazer mal. Mas que estratégias é que recomendas principalmente? As pessoas só devem, isto é mais cognitivo ou comportamental, mas entra aqui bem, que as pessoas só devem ir para a cama quando têm sono. A hora que podem controlar é a hora de acordar, porque nós nunca sabemos a que hora exata é que vamos adormecer, mas conseguimos acordar a uma hora certa. Portanto, isto são 2 princípios que para mim são básicos. Mas depois, o consumo de cafeína, de nicotina, porque muita gente acha que a nicotina, como relaxa, vai ajudar a adormecer, mas a nicotina é ativadora. Tomar um banho de água quente 2 horas antes de ir para a cama ajuda. Ter o quarto a uma temperatura fresca, ter roupa de cama pesada, não fazer exercício físico intenso antes de ir para a cama, porque também é ativador. As pessoas às vezes acham que se vão cansar e precisam de se cansar para dormir, mas a verdade é que estão a fazer algo que é ativador. Portanto, estas são assim as coisas básicas da higiene do sono. Mas para quem dorme mal, e por exemplo para quem tem insónia, a higiene do sono não tem evidência científica de funcionar na resolução da insónia. Portanto, a higiene do sono é uma coisa que toda a gente deve fazer. O tratamento para a insónia assenta, apesar de, dentro das estratégias de terapia cognitivo-comportamental, a higiene do sono ser essencial, não é? Porque são as coisas básicas que toda a gente deve fazer. O centro dessa terapia são as técnicas comportamentais, que são aquelas que custam mais a fazer, mas têm melhores resultados, e são aquelas que nos vão fazer dormir melhor a curto e médio prazo, e depois as técnicas cognitivas, que são aquelas que nos vão manter sem insónia, a dormir bem. Portanto, a conjugação destas técnicas é o que permite tratar a insónia. A parte cognitiva está ligada à forma como nós pensamos o sono. Portanto, a associação que os nossos pensamentos em relação ao sono, tentar controlá-los. Por exemplo, técnicas cognitivas nós chamamos preocupação construtiva no livro, que é fazer uma lista das coisas que fizemos no dia de hoje, as coisas que temos de fazer amanhã, e antes de entrarmos na nossa zona tampão, uma zona em que já nos preparamos antes de ir para a cama para dormir e vamos desligando do dia, correr estas listas, pensar o que é que temos de fazer. Temos de fazer alguma coisa agora para preparar o dia da manhã, e se precisarmos de fazer, vamos fazer logo, antes de entrar na tal zona tampão. E isto é uma forma que parece meio ridícula, mas que ajuda as pessoas a não chegarem à cama e começarem a pensar nas tarefas que têm para fazer no dia seguinte e naquilo que deviam ter feito. Portanto, isto é uma técnica bastante básica, mas que ajuda bastante. Temos depois técnicas comportamentais, como a regra dos 15 minutos, em que uma pessoa, se não adormece em 15 minutos, deve sair da cama e voltar a fazer a rotina dela de preparar-se, voltar à cama e tentar adormecer, e se voltar a ficar 15 minutos sem adormecer, voltar a sair. É importante dizer que estas técnicas não são para a pessoa dormir melhor na própria noite, que muitas vezes quando nós explicamos isto em consulta as pessoas dizem, então, mas eu nessa noite não vou dormir nada. Não, é mesmo isso, a pessoa vai aumentar a pressão de sono e no dia seguinte provavelmente vai ter sono mais cedo e conseguir dormir um sono contínuo mais cedo. Sempre objetivos a médio prazo, não é? Exatamente, e aquilo que nós propomos no livro é um tratamento de 1 mês de duração, em que as pessoas têm de ancorar, e isto custa fazer um tratamento destes, não é uma coisa automática e fácil, mas durante 1 mês têm de ancorar a hora do despertar, por exemplo, têm de fazer diários do sono para perceber o padrão do sono, e depois têm várias técnicas que vão sendo recomendadas, por exemplo, técnicas de compressão do sono, em que as pessoas numa determinada fase vão encurtando o número de horas que dormem, precisamente para aumentar a pressão do sono, para se tornar cada vez mais eficiente o tempo que passam na cama. E a eficiência do sono é essencial para a terapia cognitiva ou comportamental, porque o objetivo é as pessoas associarem a cama a dormir da mesma maneira que os cães de Pavlov associavam a campainha à comida. E Pavlov, quando alimentava os cães, tocava a campainha e eles iam comer, e apercebeu-se que quando tocava a campainha, mesmo que não houvesse comida, os cães já estavam a salivar. E o objetivo é exatamente o mesmo, é que as pessoas, ao estarem a fazer a rotina delas de ir para a cama, comecem automaticamente a ganhar sono, e para isso é essencial que a cama seja usada só para dormir e para sexo. O quarto, no geral. E o que é que isto vai fazer? Vai fazer com que, se uma pessoa tiver uma eficiência de sono muito alta,
Se não ler na cama, se não vir televisão na cama, se não estiver ao telemóvel na cama, a cama vai passar a estar associada ao ato de dormir e não vai estar associada a mais nenhuma atividade, que nós muitas vezes vemos que é frequente, e pessoas que têm televisão no quarto, levam o telemóvel, o ler usam até era associado como uma atividade de relaxamento antes ler de no dormir, quarto, não é? ou fazer refeições na cama. Há pessoas que fazem refeições na cama. Portanto, tudo isto, para quem dorme mal, para quem tem insónia, não está recomendado. Ok. E nós, na verdade, sabemos que Portugal é um dos maiores consumidores de benzodiazepinas na Europa. Falamos um bocadinho agora da terapia cognitivo-comportamental e das medidas de higiene do sono. Qual é que é o papel da terapia farmacológica e de que forma é que nós estamos a usar demasiado estes medicamentos? Eu não gosto nada do termo consumo, porque parece que as pessoas vão buscar as benzodiazepinas a um dealer na esquina, mas sim, somos dos maiores prescritores. Nós somos também o segundo país com a maior prevalência de perturbações psiquiátricas na Europa, por isso é relativamente natural que estejamos nos países que prescrevem mais psicofármacos. Ainda assim, eu acho que provavelmente há uma sobreprescrição, e o livro também tem esse objetivo. Portanto, como não há no sistema público e mesmo no privado o acesso é muito limitado à terapia cognitivo-comportamental, o livro também foi criado para as pessoas poderem recorrer ao livro numa primeira fase em vez de serem imediatamente medicadas. Agora, esse estudo que nos deu, como os jornalistas adoram o termo consumo, portanto como os maiores consumidores do Zolpidem, tem várias limitações. Uma delas é não explorar as outras benzodiazepinas, mas a principal é que no nosso país só está disponível uma Z-drug. E, portanto, se elas são a primeira linha a seguir à terapia cognitivo-comportamental no tratamento da insónia, nós só temos um, é normal que esse acabe por ser mais prescrito porque é uma opção única. Agora, claro, acho que as benzodiazepinas devem ser prescritas com uma explicação ao doente, e eu acho que aí funciona muito bem a responsabilização da própria pessoa. Explicar ao doente porque é que não pode tomar aquele medicamento a longo prazo e explicar-lhe desde o primeiro dia em que o prescrevemos que o vamos ter de retirar e queremos que façam uma redução gradual daquele medicamento. Quando isto é feito desta forma, a maior parte das pessoas consegue cumprir. E aquilo que nós podemos fazer, se tivermos de tratar sintomatologicamente uma insónia porque é demasiado intensa e tem demasiado déficit funcional, devemos recomendar imediatamente terapia cognitivo-comportamental para a insónia, para que a pessoa depois possa deixar o fármaco indutor do sono e se possa manter sem insónia. Talvez também no geral e na área da saúde mental acabemos por muitas vezes recorrer em primeira linha à terapêutica farmacológica porque também não temos muitas vezes recursos ou disponibilidade para fazer terapia e acompanhamento psicoterapêutico. Não há psicologia nos cuidados de saúde primários praticamente, portanto há um déficit muito grande de psicólogos. E depois, dentro dos psicólogos, teríamos de ter psicólogos com formação em terapia cognitivo-comportamental para esta área específica de que estamos a falar, não é? Porque faz falta para muitas outras. E a sensação também que nos dá na consulta de neurologia, porque apesar de tudo vem-nos muita gente que devia ser referenciada à psiquiatria, mas que acaba na consulta de neurologia, e vem muita gente medicada dos centros de saúde com benzodiazepinas a longo prazo, ou seja, as prescrições são renovadas periodicamente, mas também parece não haver tempo dos médicos para perceberem qual é o contexto em que isto surge. Ou seja, muitas vezes nós percebemos que aquilo há claramente um contexto em que, retirando a benzodiazepina, a pessoa não vai dormir, seja porque tem questões sociais para resolver, outras doenças psiquiátricas. Portanto, eu não sei se não há aqui também se não devíamos nós, neurologistas e psiquiatras, estar a trabalhar um bocadinho com os médicos de família para conseguir fazer-se uma triagem mais rápida do que é que tem que se tratar concomitantemente e lutar para que isso seja um espaço da própria consulta nos centros de saúde, não é? Eu acho que as ULS podem ser, com todas as limitações que têm tido na implementação, mas podem ser a chave para isso, que é aumentar a articulação entre os cuidados de saúde primários, que são a base do sistema, e o resto. Agora, claro, nós sobrecarregamos os médicos de família porque, para mim, eu obviamente quero ter médicos de família capazes de identificar e tratar as principais doenças psiquiátricas e especialmente as com nível ligeiro a moderado. Quero tê-los com capacidade de identificar as doenças psiquiátricas graves e encaminhar para os serviços especializados, mas depois a neurologia vai querer o mesmo para as perturbações neurológicas e depois a gastro vai precisar do mesmo. E, portanto, nós sobrecarregamos muito uma área que é muito frágil, porque neste momento nós continuamos a ter
centenas de milhares de pessoas sem acesso a médico de família. Claro, por muito que seja a ambição de todos os governos dar médico de família a toda a gente, não basta querer, não é? E nós sabemos que isso continua a ser uma limitação. Agora, mudando um bocadinho para a questão da monitorização do sono, porque há muita gente que agora usa o smartwatch, não é? E que junto vem a aplicação para monitorizar o sono. E muitas vezes até começam a implementar algumas das medidas que tu falaste, de higiene de sono, ou até começam medicação e adoram estar a ver como é que os gráficos evoluem. A maioria destas aplicações, certamente elas não são todas iguais, mas são geralmente fiáveis, tens ideia? Assim, é muito difícil dizer. Eu acho que na maior parte das pessoas os padrões de sono são aquilo que é expectável. As percentagens onde distribuem o sono profundo e o sono REM, sono não REM. Agora, para quem dorme mal, principalmente para pessoas que durmam mal, tenham perfis ansiosos, tenham traços obsessivos, eu proíbo os gadgets numa fase inicial. Porque uma pessoa que está a tentar tratar-se da insónia, mas que todos os dias está a olhar para o Sleep Score do Garmin ou quanto é que dá o Apple Watch em termos de eficiência de sono, vai chegar à cama e muitas vezes já está ansiosa a pensar que vai baixar o Sleep Score daquele dia porque fez alguma coisa que não devia ou está a deitar-se mais tarde. E, portanto, acho que numa fase de tratamento é absolutamente proibido ou contraproducente para a maioria das pessoas estarem a olhar para um gadget. Depois, para quem tem um sono adequado, para quem quer controlar, eu acho ótimo que se possa controlar o sono com recurso a gadgets, desde que não se torne uma obsessão, claro, em que a pessoa começa a criar imposições a si própria, que acontece muito, de competição com o próprio sono dos dias anteriores, e aí podemos estar a causar alguma ansiedade em relação ao sono e ao ato de ir para a cama. Pois, é engraçado dizeres isso das pessoas começarem a ficar mais ansiosas, porque tem-me acontecido mesmo pessoas que nunca dormiram ou que achavam que não dormiam mal e que passaram a ter o smartwatch e que vêm muito preocupadas porque aquilo de repente diz-lhes que estão a dormir mal. Ou que têm pouco sono REM e dizem, o que é que eu faço para aumentar o sono REM, não é? E na verdade nada, não é? Claro. Está bem. Sim, se a pessoa estiver a sentir-se bem, capaz de fazer o dia delas, a dormir o suficiente, não faz sentido nenhum estar preocupado, até porque estas aplicações têm graus de falibilidade relativamente grande, porque a mensuração que fazem não é com recurso ao EEG, como nós já falamos aqui, é com recurso aos movimentos da pessoa na cama, aos movimentos durante o sono. Quer dizer, pode haver múltiplos fatores envolvidos, as pessoas não têm todas a mesma percentagem de sono REM, de sono não REM, dentro do sono não REM das diferentes fases. Portanto, da mesma forma que nem toda a gente dorme o mesmo número de horas, as pessoas não têm todas o mesmo arranjo de fases do sono. Quando nós falamos naqueles 5 ciclos que passam gradualmente por aqueles... E estamos a falar do standard, não é? Porque nós temos de standardizar as coisas para podermos falar sobre elas, portanto, das médias. Agora, não tem implicação nenhuma uma pessoa que se sinta bem, que dorme bem, que está capaz de levar o seu dia, não tem lógica nenhuma estar preocupada porque lhe deu 5% abaixo do que devia no sono REM ou não REM. Eu acho que para alguém que dorme mal, talvez haja primeiro os mitos todos associados e a tentativa de tratamento e a tentativa de monitorização, que por um lado pode passar pela utilização indevida, se calhar, destes dispositivos, mas também, e gostava que comentasses, a utilização de suplementos dos over-the-counter, da melatonina, da valeriana. Acho que há muito o meu vizinho tomou e resultou, portanto vou comprar para mim e vou experimentar. Quer dizer, a melatonina é uma hormona que o corpo produz naturalmente, não é? Na glândula pineal tem essa associação com o ritmo circadiano, com a produção de luz solar. Ela é, no fundo, inativada pela luz solar e vai criar-nos pressão de sono. O grande problema das melatoninas é que nós, em alguns dos casos, não sabemos bem o que é que está a circular. Principalmente nas gomas, eu já vi gomas com composições com outros fármacos misturados, com promessas de multivitamínicos associados à melatonina. Nos estudos que nós encontramos quando fizemos o livro, reparámos que reportava-se concentrações de melatonina desde 80% ou 60% do que as caixas dizem que têm até 450%.
E, portanto, o que as pessoas têm, se querem tomar melatonina, têm de o fazer com alguma marca de confiança. Depois, de saber que nas guidelines de tratamento da insónia, a melatonina só vem recomendada para pessoas acima dos 50 anos em condições muito específicas e não durante mais de 3 meses. E depois, saber também que há 2 formas diferentes de tomar a melatonina, uma mais para induzir sono mais perto da hora de deitar e uma para regular a produção de melatonina endógena do nosso próprio corpo, e aí umas 5 a 6 horas antes da hora de ir para a cama para aumentar gradualmente o nível de produção de melatonina. Mas é muito difícil dizer, quer dizer, a melatonina também é um caso específico porque depois as pessoas aparecem a tomar dezenas de produtos que não têm evidência nenhuma e que as pessoas dizem, mas é natural. Eu pergunto sempre o que é natural, não é químico, mas o que é um químico, enfim. Entramos nessa discussão. E até pela interação que possa ter com outros fármacos, outras medicações que façam, não é? Ou que complique doenças que já têm de base. E para quem quer tomar, se calhar é importante perceber que aquilo não são medicamentos, portanto não foram sujeitos à mesma regulamentação. Exatamente. Que é um medicamento, portanto aquilo não entra na mesma classe. Não fez os mesmos testes, não tem a mesma validade científica, não tem o mesmo número de estudos publicados, portanto não fez o processo para se tornar um medicamento. Exatamente, ou seja, ter a noção de que podem fazê-lo, em princípio nada vai correr mal, mas, não é? Exato. Mas, certo. Qual é que achas que é o papel, assim mudando um bocadinho de tema, mas também no sentido de perceber da qualidade de sono? Eu acho que muita gente sente que preocupa-se quer por sonhar de mais, quer por sonhar de menos. Qual é que tu achas que deve ser a interpretação das pessoas? As pessoas têm padrões completamente diferentes em relação aos sonhos, e há pessoas que sonham mais, menos, há pessoas que se lembram, não se lembram. Claro que quando esses padrões mudam, aí sim pode haver algum sinal de alarme, mas não há uma resposta que eu tenha para essa pergunta. Normalmente, se uma pessoa não se lembra tanto dos sonhos e se começa a lembrar muito mais numa determinada fase, é ou porque por algum motivo esses sonhos estão mais intensos, mais vívidos, mas o normal é que a pessoa esteja a ter um sono mais leve, com mais despertares ao longo da noite. Daí lembrar-se mais dos sonhos. Agora, sempre houve pessoas com padrões diferentes em relação aos sonhos e é muito difícil estar a responder a isso. Não tenho uma resposta. Claro, para nós na neurologia, claro está, um tipo de sonho em específico que seja mais vívido, muitas vezes e em casos específicos pode ser um sinal de algum tipo de doença, mas isto, claro está, é em casos muito específicos e com sonhos muito violentos. Sim, também há medicações que podem aumentar a probabilidade disso acontecer. Exatamente. Até a própria medicação que se esteja a instituir para um tratamento de insónia ou depressão pode também, não é, causar. Certo, eu acho que também era importante nós aqui, por tocares nesse tópico da influência que as outras medicações têm no sono. Muitas vezes surge um padrão de insónia que a pessoa não compreende porque não está propriamente, não há nada externo ou nenhum fator na vida que possa estar a causar essa insónia, e muitas vezes está associada à toma de outros fármacos, certo? No nosso caso, por exemplo, pessoas que começam a fazer o Inderal ou o Propranolol para o tremor, muitas vezes tomando à noite ou muito tardiamente, influencia no sono. Tu apercebes-te assim de medicação frequentemente prescrita que a pessoa tem que ter a noção que possa influenciar o sono? Bem, não me lembro assim de nada de repente, mas temos os SSRIs que podem ser algo ativadores. Antidepressivos, não é? Sim, os antidepressivos, sim, desculpem, como estou a falar com 2 médicas, tenho tido dificuldade às vezes em explicar depois. Mas alguns antidepressivos que podem ser mais ativadores podem prejudicar o sono se forem tomados demasiado em cima da hora de ir para a cama, mas não é uma coisa recorrente, até porque são prescritos maioritariamente de manhã. Mesmo quando são à noite, a maior parte das pessoas não reporta propriamente uma insónia. Temos um estabilizador de humor e antipsicótico que tem reportado, alguns doentes têm reportado dificuldade em iniciar o sono quando tomam, mas não tem assim nenhum tipo de fármaco em concreto que dissesse que as pessoas tomam. Quer dizer, depois há suplementos alimentares que têm cafeína associada, por exemplo, e que as pessoas que estiverem a tomá-los à noite estão a fazer um erro, não é? Portanto, as pessoas devem saber o que está nos suplementos que tomam, devem cumprir, no fundo, as indicações dos médicos em relação às horas de toma também. Porque às vezes os motivos para as horas de toma serem determinada e específica
não é só o papel que o fármaco tem. E isto passa-se, por exemplo, com os antidepressivos sedativos, que às vezes temos doentes que dizem que não aguentam o medicamento e nós vamos ver e as pessoas estão a tomar o antidepressivo sedativo de manhã, porque é quando tomavam o antidepressivo anterior e passam o dia com sono, não é? Portanto, acho que seguir as indicações médicas é o que acho que é recomendado. E o papel das drogas recreativas e do álcool no sono? Porque nós falámos mais aqui de uma franja, se calhar, de idades maior, mas há muita insónia também nas faixas etárias mais novas que têm outras causas, não é? Bem, à partida é tudo mau, porque vão todos fazer uma disrupção da arquitetura normal do sono. O álcool, por exemplo, tem um papel indutor do sono porque é depressor do sistema nervoso central, mas vai destruir completamente a arquitetura do sono. A cocaína é fácil perceber que deixa as pessoas acordadas, portanto vai prejudicar o sono. A erva, as pessoas também fumam com a ideia de relaxar, mas também destrói a arquitetura do sono e aumenta a probabilidade das pessoas sentirem a necessidade de fumar para adormecer nos dias seguintes e, portanto, também não tem um efeito positivo no sono. Diria que outras substâncias é que... Se calhar as outras têm um consumo já claramente... Pois, que é recreativo, ativador. Noite, por isso as pessoas devem saber. Sim, mas Sim, isso é que não DMA, utilizarem erva ou álcool até para ajudar a dormir, quando na verdade é contraproducente. Sim, não é? diria que a erva e o álcool são aqueles que nós mais vezes temos na consulta como justificação para o consumo, ajudar com o sono. E pronto, e a resposta é que são os dois maus. Exato. Ok. Não sei se tens assim alguma mensagem final para quem nos está a ouvir, ou um resumo daquilo que é importante reter relativamente ao sono, principalmente no contexto atual, não é? Porque eu acho que eu não sei se nós convivemos mais com pessoas com insónia, porque as pessoas também estão mais alerta para o problema e têm mais disponibilidade de ajuda, ou se de facto estamos a viver um aumento da incidência da insónia. Mas acho que é um problema muito atual. O que é que tens assim? É muito difícil dizer porque as pessoas têm muita pressão no dia-a-dia para fazer tudo. Para trabalharem, para fazerem exercício, para cuidarem dos filhos. Estamos num país onde há uma pobreza relativa importante e onde as pessoas não têm depois a disponibilidade financeira para fazer as coisas que se calhar deveriam fazer, e o sono é muitas vezes prejudicado porque as pessoas, pela ativação que nós temos dos níveis de cortisol com a privação de sono crónica, as pessoas aguentam-se e, portanto, estão o chamado cansado mas alerta, em que as pessoas conseguem funcionar apesar de estarem em déficit para tentar compensar alguma coisa e estão, no fundo, a prejudicar a saúde delas no longo prazo. Eu diria que as questões, tudo o que é de preventivo na área da saúde mental está ligado a 3 pilares. Um deles é o sono. Portanto, um sono adequado é absolutamente essencial para uma boa saúde mental. Os outros são uma alimentação saudável e exercício físico regular. E, portanto, com estes 3 pilares na base, as pessoas, em relação ao sono, mais especificamente, devem tentar, acima de tudo, dormir o número de horas que necessitam dormir, seja ele qual for. Devem tentar ter rotinas estabelecidas no sono, porque ajuda a que o sono ser uma coisa rotineira, que se processa mais ou menos às mesmas horas, vai ser vantajoso. Devem tentar, como já referimos aqui, cumprir as medidas de higiene do sono, portanto, não fumar antes de ir para a cama, não consumir cafeína a partir das 2, 3 da tarde, ter o quarto com ambiente fresco, sem luz, ter roupa de cama pesada, podem tomar um banho de água quente 2 horas antes de ir para a cama. Portanto, tudo isso, tudo o que sejam bons comportamentos em relação ao sono, ir para a cama só quando têm sono e não ir para a cama porque bateu uma determinada hora e acham que têm de ir, acho que tudo isso é vantajoso para as pessoas poderem manter um sono saudável. No fundo, são 3 pilares que ajudariam a prevenir mais de metade das doenças crónicas. No fundo é isso. É para a saúde mental, mas serve para quase para tudo, todas. Não é? Para a saúde mental, para a saúde do cérebro, que é mais do que a saúde Para a mental. saúde do cérebro, para a saúde vascular, vascular, sem dúvida. Metabolismo. Sim. Bem, muito obrigada, Henrique. Obrigada. Nada. Muito obrigada por este bocadinho. Obrigada.